entender melhor quem era El Mencho e o que deve acontecer com esse cartel Jalisco Nova Geração, vamos conversar com a nossa editora de internacional, Jéssica Petrovna, já está aqui com a gente. Jéssica, claro que tem um entendimento ali do México, dos mexicanos, da relevância de El Mencho. Vamos tentar explicar, então, para quem está nos assistindo, o porquê de toda essa confusão por lá. Boa noite, Juliana. Boa noite para você que assiste o Hora H. Nós preparamos, Juliana, uma tela com alguns dos principais que ajudam a explicar quem que era essa figura El Mencho. Ele era líder do cartel Jalisco Nova Geração e desde que o El Chapo, que era o então líder do cartel de Sinaloa, foi preso há uma década, ele era considerado o chefe de cartel mais poderoso lá no México. Então, por isso, ele era um dos fugitivos mais procurados do mundo, não só lá no México, mas também os Estados Unidos procuravam por ele, porque, Juliana, ele comandava esse cartel que fornecia, que traficava metanfetamina e fentanil, principalmente, para os Estados Unidos. Então, por isso, os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que pudessem levar à captura dele, de El Mencho. Ele já havia sido preso nos Estados Unidos lá na década de 90, quando ele morou por lá. É daí que começa esse envolvimento dele com o tráfico de drogas. Ele chegou a ser preso na Califórnia em 94. E depois que ele é solto, ele volta para o México e ele atua como policial, Juliana, lá em Jalisco. Mas logo depois ele já volta ali para o mundo do crime e aí de volta ao mundo do crime ele vira chefe de pistoleiros, ele também vira um dos operadores de um cartel que existia na época que chamava Cartel Milênio. E esse Cartel Milênio, ele atuava em parceria com o Cartel de Sinaloa, um dos mais importantes cartéis, um dos mais perigosos cartéis do México. A partir da fragmentação do cartel de Sinaloa, quando um dos líderes desse cartel de Sinaloa é morto e o líder do cartel Milênio é capturado, esse cartel Milênio se fragmenta e surge então o cartel Jalisco Nova Geração, que é um cartel, Juliana, conhecido pela extrema violência e brutalidade. Em 2005, eles realizaram uma emboscada que matou 15 agentes de segurança, um dos ataques mais letais do México contra agentes de segurança. Depois, em 2020, eles tentaram assassinar o atual secretário de Segurança do México, que na época era o secretário de Segurança da Cidade do México, também numa operação extremamente violenta. As autoridades falam que eles possuem armas de uso militar, inclusive lançadores de granadas e armas que seriam exclusivas, deveriam ser exclusivas para o uso militar. Então, também estão associados a uma série de sequestros, tentativas de assassinatos contra autoridades e até covas clandestinas que foram descobertas nos últimos anos no estado de Jalisco, que é de onde surge esse cartel, que hoje em dia tem atuação em praticamente todo o México. É um cartel que disputa essas rotas do tráfico de drogas para os Estados Unidos e que controla vários portos no território mexicano, os portos por onde chegam os percussores, para fazer o fentanil que vem da China. Então, eles controlam os portos, controlam a produção e disputam também as rotas para traficar essa droga para os Estados Unidos. Juliana. Agora, esse ponto final aqui é o que mais chama atenção, Jéssica, se a gente for pensar numa projeção desse assunto para os próximos dias. O tráfico era de drogas, metanfetamina e fentanil, para os Estados Unidos. A gente viu agora a presidente mexicana dizendo, olha, tudo diz respeito aqui à nossa operação. Não teve atuação do presidente Donald Trump, apesar das várias investidas dos Estados Unidos nos últimos meses. O que a gente pode esperar desse debate a partir de agora? Esse tem sido um ponto que o presidente Donald Trump tem usado como pressão para os países da América Latina, A gente viu no caso da Venezuela, no caso da Colômbia e também no caso mexicano. O presidente Donald Trump falou hoje já que o México deveria intensificar os seus esforços contra os cartéis de drogas. Agora, dentro do México, Juliana, o que a gente pode esperar, infelizmente, é um aumento da violência, porque esse cartel Jalisco Nova Geração, ele operava como tinha uma espécie de franquias de outros grupos criminosos menores. São grupos semi-autônomos que atuam em conjunto com o cartel Nova Geração, o cartel Jalisco Nova Geração.
E a gente não sabe, Juliana, se esse cartel tinha uma linha sucessória, por assim dizer, clara. Então, o temor, a preocupação é que esses grupos e que essas lideranças do cartel agora passem a disputar a liderança e isso poderia gerar, Juliana, infelizmente, um aumento da violência em partes do México. Que é natural, né, das organizações criminosas, por isso esse trabalho é tão difícil no mundo inteiro, no Brasil, no México, em qualquer outro país. Muito obrigada, Jéssica, pelas excelentes explicações. Até a próxima.